Boa noite, comunidade paroquial, boa noite, queridos catequistas, boa noite às pessoas que nos acompanham ao vivo pela página da Pascom, ou aqueles ainda que nos acompanham de modo gravado. Esta live, ela tem como público-alvo os catequistas, mas ela é aberta a toda a comunidade paroquial. Discutiremos no dia de hoje e estudaremos a carta aos Efésios. A live ela é pensada a partir da temática do mês da Bíblia, mês de setembro. E este ano a CNBB nos convida a refletir a carta aos Efésios. E para tratá-la do tema, nós temos conosco o Padre Tarcísio, que fará nossa reflexão. E após a fala de Padre Tarcísio, eu gostaria de apresentar uma proposta de encontro para desenvolvermos com os nossos catequizandos de todas as turmas. Boa noite, Padre Tarcísio, tudo bem com o senhor? Boa noite, então, a todos e todas que estão participando dessa live, onde nós vamos, então, apresentar o tema do mês bíblico deste ano, que é a carta aos Efésios. Então, São Paulo, ele escreveu, vamos ver depois, que praticamente São Paulo não escreveu essa carta aos Efésios. A gente diz que é a carta de São Paulo, mas logo em seguida já vamos ver quem que escreveu. Mas essa carta, então, é o tema que foi proposto para esse ano, e vocês estão vendo o lema ali, que é vestir-se da nova humanidade, porque praticamente é isso que trata a carta aos Efésios. Então, para começar, vamos ver algumas coisas do ponto de vista também histórico e geográfico. E vocês estão vendo aqui um mapa, então, que mostra para nós toda a parte ali da região, vamos dizer, onde Jesus morava, Jerusalém, lá mais para lá de cá, e aquelas cidades todas que ficavam dentro, tudo isso aí na época era o Império Romano. Então, a cidade de Éfeso, ela fica atualmente na Turquia. O que é a Turquia? Pode ver que lá um pouco mais para cima, na seta vermelha, está escrito Istambul. Istambul é a capital atual da Turquia. Antigamente chamava-se Constantinopla, e era uma cidade muito grande também já na época. E Éfeso, então, era uma cidade muito importante, porque era uma cidade portuária. Vocês estão vendo que ela fica nas margens do mar, do mar, e próximo também à Grécia. Do outro lado, nós estamos vendo a cidade de Atenas. Então, Paulo, ele andou por todo esse mundo da época, dessas cidades ali, Éfeso, Atenas. Depois ele foi parar em Roma, que também estamos vendo a cidade de Roma, um pouco mais para cima. Então, toda a região onde São Paulo ele vai fazer as suas pregações, porque Paulo era uma pessoa que tinha a cultura greco-romana, e ele tinha, então, ele sabia falar na língua grega para a época, que era muito importante. Então, é muito importante a gente ter esses pontos, essas referências, para nós, então, depois entendermos melhor onde fica essa cidade de Éfeso, uma cidade, então, como eu falei, portuária, uma cidade muito importante. Então, a pergunta que nós fazemos é essa: quem escreveu esta carta? Para quem que ele escreveu? E por que que ele escreveu? Essas são assim, as três coisas que queremos ver. Então, quem escreveu? Não foi Paulo, porque São Paulo, embora está escrito em carta de São Paulo aos Efésios, mas nós sabemos que não foi São Paulo, atualmente sabemos que não foi São Paulo que escreveu a carta. Ela foi escrita nos anos 80, depois de Cristo. São Paulo, nessa época, já não estava mais, já tinha morrido, já tinha sido martirizado, e provavelmente foi um colaborador dele, alguém que conhecia muito bem o modo como São Paulo se dirigia para as pessoas, e é um tipo de carta circular que ele escreveu para os fiéis, então, que moravam na cidade de Éfeso e nos arredores. Então, é uma carta, vamos dizer assim, tipo uma carta, nós vamos ver depois, uma carta cheia de ensinamentos para aquelas pessoas que moravam nessa cidade, então, de Éfeso.
E quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, está ali a citação, Atos 20 e 31, nós sabemos que São Paulo passou 3 anos nesta grande cidade. Vocês estão vendo ali as ruínas daquilo que sobrou, e são as ruínas atuais, né? O que sobrou, por exemplo, de um templo que era dedicado a uma deusa, e essa era, então, uma das maiores cidades do Império Romano na época. O Império Romano ele se consolidou em todas essas regiões, inclusive na própria Palestina, onde quando Jesus estava fazendo a sua pregação, os romanos estavam lá. Então, Éfeso era a capital dessa província romana da Ásia. Os romanos dividiram o império deles em províncias. E as províncias eram governadas por governadores. Então, por exemplo, a província da Judéia, né, era governada na época de Jesus por Pôncio Pilatos. Nós escutamos, né, na leitura do Credo. Aqui também, essa cidade de Éfeso era a capital de uma província que pegava toda essa região ali que nós já vimos anteriormente no mapa. Então, Paulo passou 3 anos da sua vida nesta cidade de Éfeso. E a divindade principal, então, que era venerada nessa cidade, era uma deusa chamada Ártemis. Vocês estão vendo ali uma reconstrução desta figura do templo dessa deusa. Havia uma diversidade muito religiosa na cidade de Éfeso. Os cristãos, então, depois que Paulo fez as suas pregações, etc., ainda nos final dos anos 60, 70, o Paulo, depois, claro, vai ser martirizado. Então, os cristãos que moravam em Éfeso resolveram, né, fazer alguma coisa porque os cristãos eles se sentiam ameaçados pela rotina, como diz aqui, pelo relaxamento da sua fé. E aí, então, aparece essa pessoa, vamos dizer assim, esse colaborador de Paulo, que vai escrever essa carta para esses cristãos que estão, assim, vivendo a sua vida no relaxamento da fé. É uma cidade muito grande, portuária, com todos os seus problemas da época. Então, a carta ela é dividida em 2 partes. Nós estamos vendo ali, a carta ela tem 6 capítulos, e ela é dividida, então, em 2 partes. A primeira parte trata do chamado feito por Deus. Então, o autor vai lembrar para os cidadãos de Éfeso que eles foram chamados por Deus para viver uma vida, né, nós vamos ver depois tudo desenrolar, dentro da graça de Deus e assim por diante. E depois, na segunda parte, o autor vai dizer para eles que esse chamado deve ser respondido de uma maneira digna. Portanto, eles devem viver dignamente o chamado que Deus fez para eles. Esses 2 pontos são importantes, né? Guardar bem isso. Deus faz o chamado e vocês têm que viver dignamente esse chamado. Não pode ficar na rotina do dia a dia, no relaxamento da sua fé, mas tentar viver a sua fé de uma maneira digna do chamado que Deus fez. E aqui nós temos, então, assim, o resumo de toda a carta, dessa carta, com 6 capítulos. Vocês podem ver, assim, foi feito um esquema para mostrar, assim, que temos um ponto central, que é a letra G. Então, as letras vêm de A até G, e depois elas retornam de Ré até A, sempre com um apóstrofo ali, né? Então, o centro, temos um centro, que é a unidade do corpo de Cristo, está no capítulo 4. Então, a carta começa com uma saudação e ação de graças, que é aquelas que nós sempre ouvimos na missa, a graça do Pai, de Jesus Cristo. Depois passa para uma oração, que é um hino e intercessão. Aqui em São Paulo faz um hino. Depois, da morte do paganismo para a vida. Então, lembra na carta que aqueles cristãos, eles passaram da morte para a vida, eles estavam na morte, eles eram pagãos, e eles se tornaram cristãos, passaram para a vida. E aí, então, alerta para o poder do mal. O mal tem um poder, e vocês têm que estar atentos, porque vocês passaram da morte para a vida. Depois a carta lembra que nós somos um em Cristo, e aí fala, então, da união. Depois vem para o ministério de Paulo entre os gentios, né, que ele, então, no capítulo 3, ele vai dizer qual é o ministério dele no meio desses povos.
dentro do papel da revelação de Deus. Depois ele faz uma oração pelos leitores, que é fundamentado no amor. E aí então vem o tema central, que é a unidade do corpo de Cristo, onde São Paulo compara a comunidade como um corpo, que tem uma cabeça, que é Cristo, e nós somos os membros. E aí então depois vai indo para o final, né? Então essa primeira parte, vamos dizer assim, é todo chamado. Agora vem toda uma segunda parte, onde vai se falar o que a gente deve fazer para viver a nossa vocação. Então nós temos regras para uma vida nova, né, que é viver no amor, a renúncia aos costumes pagãos, e aí aparece o papel da revelação novamente, uma exortação para onde fala da união do casal, né, dos casais que devem viver bem a sua vida como casados, aí dá todas as instruções para os maridos, para as mulheres, para os jovens, para as crianças, e assim por diante. Depois São Paulo compara a igreja como se fosse, quer dizer, o cristão, ele deve ter uma armadura, assim como os soldados romanos tinham uma armadura para lutar numa guerra. Então São Paulo pega a imagem da armadura para falar sobre o poder do mal. E depois vem uma oração, uma súplica, e finalmente termina com bênçãos, que é a ação de graça de Jesus Cristo. Então, mas tudo isso, tanto a parte de cima como a parte de baixo, está tudo em função do tema central, que é a unidade do corpo de Cristo. Então, agora vamos ver assim, pedaços por pedaços, né? Então, primeiro, a letra A. Então, a carta começa assim, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, vocês vejam que tem umas palavras que são importantes, que estão em amarelo, né? Não está fazendo isso dizer, ele não toma a iniciativa, é vontade de Deus. Ele escreve para os cristãos de Éfeso e ele deseja para esses cristãos a graça e a paz. São duas palavras muito interessantes, porque a palavra graça está ligada com a cultura grega e a palavra paz está ligada com a cultura judaica, porque na cidade de Éfeso havia cidadãos que eram de descendência grega e cidadãos que eram de descendência judaica, onde ele fez a sua pregação. Por isso que ele coloca essas duas palavras para dizer assim: a palavra graça está ligada ao mundo grego, a palavra paz está ligada ao mundo judaico. Aí começa um hino de ação de graças a Deus, e nesse hino São Paulo faz uma catequese, então, sobre a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão vendo que aqui ele está falando da Santíssima Trindade. E ele coloca qual é o plano da salvação. Que esse plano da salvação ele procede do Pai, quer dizer, ele inicia com o Pai, ele passa pelo Filho e ele desemboca no Espírito Santo. Então, são três momentos muito importantes, né, através da Santíssima Trindade, que São Paulo fala aqui. Os destinatários dessa carta, então, hoje, claro, somos todos nós. Na época, São Paulo escreveu para os cristãos de Éfeso. Hoje, São Paulo está escrevendo para todos nós. Quais são os grandes temas da carta, então, vamos dizer, desse hino que São Paulo, que é uma catequese, então, da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a vocação gratuita à santidade. Deus não cobra nada para nós sermos santos. A participação na filiação por meio de Cristo. Quer dizer, nós somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo. A libertação como perdão dos pecados. Quer dizer, através do perdão dos pecados, nós adquirimos a nossa liberdade, a nossa verdadeira liberdade. Depois, a experiência do amor, né, que é o amor que dá sentido a tudo, o projeto de Deus que é revelado para as pessoas e o Cristo que dá unidade e sentido a tudo. Então, esses são os momentos importantes, vamos dizer, desse hino, onde São Paulo faz uma ação de graças a Deus
por tudo isso que ele fez para com as pessoas. Depois, na letra B, né, nós temos novamente uma oração, um hino de intercessão, onde então ele agradece a Deus pelos cristãos, pela fé e pela caridade deles, e pede o espírito da sabedoria e da revelação. O São Paulo pede, né, para as pessoas que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação. E termina com uma síntese do credo, centrado na ressurreição e na exaltação de Cristo. Mas São Paulo sempre ele vai, por isso que nós vamos ver, né, que o tema da carta é criaturas novas, e essas criaturas novas, elas nascem a partir da ressurreição, né, e da exaltação de Jesus Cristo. Indo para a letra C, então São Paulo diz assim: vocês passaram da morte, ou seja, do paganismo para a vida. Aí ele fala sobre o poder do mal. Então São Paulo diz assim nesse texto: vocês antes estavam mortos, antes do batismo. Então aqui ele dá uma importância muito grande para o batismo. Então ele diz assim: vocês estavam mortos, vocês estavam longe de Deus, não poderiam ser salvos. As transgressões e pecados que levam à morte são vistos agora como uma rebelião, uma desobediência a Deus. Quer dizer, antes do batismo, vocês estavam mortos. A partir do batismo, vocês receberam a nova vida. Agora, você não pode mais ficar nessa vida antiga, na morte, nas transgressões, no pecado, etc. Então, ele fica mostrando para aqueles cristãos, como nós vimos, que eram pessoas que estavam no relaxamento da sua fé. Ele quer chamar novamente essas pessoas para que eles voltem novamente, né? E aí ele usa umas expressões muito bonitas, que nós falamos muitas vezes, que são belíssimas essas expressões. Por exemplo, Deus é rico em misericórdia. Vamos ouvir agora no próximo domingo, justamente também, né? Vai ser o tema desse domingo, que Deus é rico em misericórdia. São Paulo fala no seu imenso amor, imenso amor. Depois Deus salva gratuitamente. Aí ele escreve essa frase: é por graça que fostes salvos. E finalmente, esta salvação então é descrita como uma nova salvação. Quer dizer, a partir do batismo, né, nós recebemos, né, uma nova salvação, quer dizer, através de Jesus Cristo, porque como Deus é rico em misericórdia, através do seu imenso amor, ele nos salva gratuitamente pela graça. Pela graça nós somos salvos. Então nós vamos para o D, onde nós temos um em Cristo. Então, a união dos povos. Aqui, então, Paulo descreve a construção da igreja por Cristo. O que Cristo fez? Reuniu gentios, eles falavam assim naquele tempo, né? As pessoas que não eram de origem judaica, que nasceram fora da religião judaica, eram chamados de gentios. E os judeus, como eu falei antes para vocês, na cidade de Éfeso, oravam gentios e judeus, pessoas que eram fora da religião judaica e pessoas que eram judeus. E aí todos formam a totalidade da salvação concedida por Deus. Então, Cristo reconcilia a humanidade separada, dividida, fazendo a igreja um só povo, uma só humanidade, um só corpo. Todos se tornam cidadãos dos céus. Então, essa é uma expressão também muito bonita, né, que São Paulo diz aqui, que nós somos cidadãos dos céus. Não somos meras pessoas que estão aqui na terra, talvez para sofrer, para sei lá o quê. Não. Nós somos cidadãos dos céus. Isso é muito importante, essa expressão, para dizer assim, porque quem fez tudo isso foi Cristo, que uniu novamente tudo que estava dividido. E aí Paulo fala do seu ministério entre os gentios. Ele explica isso no capítulo 3, falando do papel da revelação. E ele diz assim, ó: todos são admitidos à mesma herança, ao mesmo corpo, à mesma promessa. Em Cristo todos são um só. Por que ele fala isso? Porque os cristãos de origem judaica achavam que só eles, que Jesus veio só para eles, não veio para todos. E aí quando São Paulo começou a fazer a sua pregação, a pregação de Paulo foi para todos, porque Jesus mandou
evangelizar todos os povos. Então, São Paulo diz assim para aqueles cristãos de origem judaica, que os gentios, eles também são admitidos à mesma herança, ao mesmo corpo, à mesma promessa, porque em Cristo todos são um só. Não existe mais grego, não existe mais gentio, não existe mais... ele diz assim na carta, então todos são admitidos nessa mesma herança por causa de Jesus Cristo. Depois ele faz uma oração pelos leitores, ele coloca essa expressão, que eles estão fundamentados no amor, quer dizer, o fundamento é o amor. Então, olhem só que bonito o que está dito nesse capítulo, ali, nesse pedaço. Nós estamos enraizados em Cristo. E, portanto, o que o cristão deve fazer? Aquele que está enraizado em Cristo deve se aprofundar no amor de Cristo, que se traduz no amor fraterno. Quer dizer, como é que a gente vive o amor de Cristo? Através do amor fraterno. Não de forma privada, quer dizer, não vivo isolado, não sou uma pessoa, não sou um cristão isolado no mundo, mas eu sou uma pessoa que faz parte de uma comunidade. Então, o amor fraterno é vivido dentro de uma comunidade, portanto, não de forma privada. E aí São Paulo fala da comunhão com todo o povo de Deus, e a igreja, que é o lugar onde se faz essa experiência. Vejam, aqui tem um fundamento muito bonito, que algumas pessoas, às vezes, elas colocam em dúvida, para que ir na igreja? Para que participar da comunidade? Olha o que São Paulo diz aqui. A igreja é o lugar onde se faz a experiência do amor fraterno, da comunhão com todo o povo de Deus. E tudo aquilo que ele falou antes, ali que ele foi falando, isso tudo é importante para dizer assim, a igreja, portanto, é um lugar privilegiado, mas a igreja, que quando nós falamos, não é o prédio só de pedra, somos todos nós, né? E somos nós, a comunidade, que fazemos, então, esta experiência do amor de Deus. E aí agora vem o tema central, estamos no centro, vamos dizer assim, no miolo, né, da carta aos Efésios, que é belíssimo esse capítulo, e hoje nós estamos celebrando o apóstolo São Mateus. Quem já leu a primeira leitura de hoje, vai ver que a primeira leitura justamente é essa parte aqui, que é recordada para nós também no dia de São Mateus, que lembra do corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Essa unidade, como nós já vimos, ela vem da Trindade. A Trindade, então, escolheu tanto gentios como judeus para receberem gratuitamente a salvação em Jesus Cristo. Veja que São Paulo insiste, né, em dizer que gentios e gregos, não só judeus, mas gentios e gregos recebem gratuitamente a salvação em Jesus Cristo. Aí agora vem várias expressões interessantes, né, nessa linha assim, um só. Temos um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Então, os cristãos são chamados a viver em comunidade, olha aqui novamente a importância da comunidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há um só Deus e Pai de todos. Veja que interessante isso. Então, essa unidade, ela é possível porque Jesus distribuiu dons à igreja. E os dons estão a serviço da construção da comunidade cristã. Então, como é que a gente faz para viver a unidade, né? Através dos dons que Deus deu para nós. Esses dons, por isso que a importância dos dons que cada um recebe. Cada um de nós recebe dons. E nós temos que descobrir esses dons ao longo da nossa vida, porque é através deles que nós vamos construir a comunidade, nós vamos nos colocar a serviço da comunidade e vamos construir a comunidade cristã. Então, o crescimento da comunidade acontece graças ao trabalho pessoal de cada membro da igreja. Olha como é bonita essa parte aqui, né? Dizendo assim aqui, como é que cresce a comunidade? Como é que a nossa comunidade, por exemplo, aqui de Massaranduba vai crescer? Graças ao trabalho pessoal de cada membro da igreja. Se a gente sai fora do corpo de Cristo, nós não estamos colaborando para o crescimento da comunidade. Então, a comunidade só vai crescer quando cada cristão, trabalhar, né, do seu trabalho pessoal e colocar os seus dons
a serviço da igreja. E agora, então, chegamos ao meio, agora ele vai entrar na parte prática, onde ele vai explicar, então, o que fazer, então, para viver essa unidade, para viver os nossos dons, para colocar os nossos dons a serviço da comunidade. Então, Paulo coloca agora regras para a vida nova. E a primeira regra, a maior de todas, é viver no amor. Abandonar a antiga conduta, o ser humano velho, e aí ele faz uma lista de vícios que devem ser rejeitados. Então, vocês vão lá na carta aos Efésios, capítulo 4, 17, e no início do 5º até o versículo 5º, vocês vão ver a lista de vícios que deve ser rejeitada para se poder viver, né, de acordo com a criatura nova, que recebeu o batismo, portanto, viver no amor. E aí ele elenca também umas virtudes que devem ser observadas. Então, esse F aqui, como apóstolo, é muito importante a gente olhar nesse capítulo, porque ali, então, nós somos chamados a abandonar a criatura velha para se revestir da nova. E aí, para se revestir da nova, nós temos vícios a abandonar e virtudes que devem ser observadas. E aí vem, continuando na mesma linha, né, o E, que fala da renúncia aos costumes pagãos. E aí, novamente, entra o papel da revelação. E olha o que São Paulo diz para eles, né? Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. E, portanto, é necessário discernir o que agrada ao Senhor. E aí, então, é essa expressão, viver como sábios. Sábio, portanto, é aquela pessoa que ela sabe discernir o que agrada ao Senhor. E aí, São Paulo lembra para nós, é bonito, aqui está o símbolo do batismo, né? Outrora nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. E aí vem uma exortação, capítulo 5º, onde fala da união do casal e fala das relações familiares. Ali vocês vão ver, lendo ali, né? Claro que nós, ali nesse capítulo, nós podemos discutir algumas coisas que estão escritas ali, né, do ponto de vista moderno, nós teremos que analisar para ver realmente o que São Paulo está dizendo nas expressões que ele usa quando ele fala, então, das relações familiares. E aí ele faz uma comparação, que ele compara o cristão como aquele que tem uma armadura, né, para lutar contra o poder do mal. E aí ele usa a armadura dos romanos. Os romanos tinham uma armadura que era feita de ferro, bronze, esses materiais assim, para se proteger numa guerra. Então ele diz assim, a verdade é o cinturão. Cinturão, um cinturão bem grande, ficava assim, né? Então essa é a verdade. A couraça, aquela que a gente defende, né, é a justiça. Os pés estão calçados com a prontidão do evangelho da paz. Lembre que a palavra paz é uma palavra importante, que nós já falamos no início. Depois, o escudo é a fé, o escudo da fé. O capacete que se usa na cabeça, a salvação. E a espada é o Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é comparada como se fosse uma espada, né? E São Paulo usa essa expressão em outros lugares, quando ele diz que a palavra de Deus é como se fosse uma espada de 2 gumes, que ela penetra profundamente em nós. Por isso que ele usa aqui já na carta aos Efésios, ele usa essa expressão dizendo que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois vem uma oração, né, que é uma oração em súplica, fidelidade, portanto, e perseverança, não só serão conseguidas pela oração, com a atitude da vigilância. Então, quer dizer, nós temos que ser fiéis, perseverantes. E tudo isso a gente só vai conseguir pela oração, né, e pela atitude da vigilância. Então, fidelidade, perseverança, oração, vigilância. Então, para a fidelidade, a oração, mas assim, para a perseverança, a vigilância. E a carta termina, então, com bênçãos. Ela começou com bênçãos, termina com bênçãos. A graça de Jesus Cristo. E a carta termina novamente com o desejo de paz. Agora ele amplia, né, porque ele falou
dentro da carta sobre o amor, falou da graça. Então, ele diz que o desejo de paz, de amor e de graça para aquelas pessoas. E tudo isso nos leva a uma conclusão, que é justamente aquilo que a igreja do Brasil nos propõe, através da leitura dessa carta aos Efésios desse ano, que é vestir-se da nova humanidade no mistério de Cristo. Quer dizer, nós, como cristãos, hoje somos chamados novamente a nos vestirmos dessa nova humanidade que Jesus veio trazer para nós. Portanto, então, aqui tem umas conclusões, e assim eu vou terminando. A carta ressalta a unidade de todos os povos em Cristo, formando uma nova humanidade. Quer dizer, Jesus veio para fazer uma nova humanidade. Todos estamos unidos através de Jesus Cristo. Essa nova humanidade ela é redimida pela sua oferta na cruz para viver uma relação filial com Deus, o Pai, mediante o dom do Espírito. Então, aqui entra a Santíssima Trindade. Quer dizer, Jesus se oferece na cruz para que nós possamos ser filhos de Deus e para que nós possamos, mediante os nossos dons, os dons que recebemos, nós colocarmos, então, o dom do Espírito Santo. E essa nova realidade se torna possível na igreja, corpo de Cristo, e lugar da experiência com o ressuscitado, na vivência do amor fraterno. Vejo novamente, chama atenção, principalmente aquelas pessoas que acham que não precisa participar da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o lugar da experiência com o ressuscitado, e é onde se vive o amor fraterno. Então, igreja, sim, nós precisamos ser igreja. Talvez não a igreja de pedras, mas a igreja viva, que é essa que tem valor. E como diz, então, assim nasce uma vida nova, que essa é a proposta, justamente, que é feita para aqueles cristãos de Éfeso, que estavam, vamos dizer assim, como nós vimos no início, vivendo uma vida meio relaxada. São Paulo chama a atenção deles para voltarem para a vida nova. E isso, claro, que serve para nós nos dias de hoje também. Então, essa é uma apresentação, para que a gente depois pegue a carta de São Paulo aos Efésios, que são 6 capítulos, fáceis de serem lidos, e é bom que a gente ainda tem tempo até o final do mês para poder fazer essa leitura, e ao mesmo tempo a gente poder, como que assim, ir meditando essa palavra, porque eu confesso que eu achei maravilhoso agora poder rever novamente essa carta, ler, estudar novamente, tudo isso é maravilhoso. Então, agradeço a todos que estiveram conosco nesta noite, participando desta pequena explicação sobre a carta aos Efésios. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pelas palavras, Padre Tarcísio. Eu acredito que foram profundas, foi uma reflexão que nos leva a pensar a ideia de comunidade e como é importante refletirmos uma perspectiva de comunidade, ampliando essa ideia que comunidade é apenas o lugar aonde eu me encontro. E o que São Paulo aos Efésios, ou a carta aos Efésios, como o Senhor nos ensinou, muito bem diz, a comunidade é uma questão ampla, a comunidade é a igreja, vai além do meu espaço geográfico. E motivado por esta carta e por essas reflexões, eu gostaria agora de apresentar aos catequistas uma proposta de celebração do encerramento do mês da Bíblia, que pode ser feita agora, nos próximos dias ainda de setembro, mas também se entrarmos nas primeiras semanas de outubro, não tem problema. Esse encontro ele é destinado a todas as etapas, sejam as crianças da Eucaristia, a mistagogia da Eucaristia ou os adolescentes da Crisma, e até mesmo os adolescentes da Crisma que estão na mistagogia da Crisma. A ideia é refletirmos a carta aos Efésios. Então, depois o material ele vai ser distribuído e entregue nos nossos canais de comunicação que nós já estamos habituados, caros catequistas. Fiquem tranquilos quanto a isto. Eu não vou passar todo o encontro, só quero chamar atenção para algumas coisas que são de caráter mais generalistas. Então, a proposta é que, a partir de como aconteceu com a comunidade de Efésios, que foi um texto circular destinado às primeiras comunidades,
esse encontro de catequese também seja um encontro que circule para além do espaço da catequese. Então, nas comunidades que é possível, nós convidamos que combine com alguma família de catequizando para fazer um encontro na casa da família. Repito, nas comunidades que for possível. Se na sua comunidade, por conta do número de catequizandos, não seja possível se reunir na casa, não tem problema, reúnam-se no espaço da comunidade. Mas reunir-se nas casas aqui tem um caráter que se aproxima da ideia da comunidade de Efésios. Reunir-se nas casas para propor uma reflexão em torno da palavra de Deus, uma reflexão que nos leve a pensar a unidade da igreja e também pensar a perspectiva de vestir-se de uma nova humanidade. O texto bíblico para esse encontro de catequese é o texto de Efésios 4, 17 e 24, o texto onde temos a centralidade do lema do mês. Então, convidamos a preparar para o encontro um cartaz que pode ser feito de maneira manual, mas escrever num espaço grande o tema, vestir-se da nova humanidade. Antes do encontro, preparar os leitores, quem fará cada leitura, quem fará cada proposição, quem fará cada intervenção. Escolher um canto de aclamação e um canto mariano. Preparado o encontro, então ele segue dentro da perspectiva da leitura orante, recordando não somente os encontros passados, mas fazer uma memória afetiva da vida de comunidade. O que nós celebramos na comunidade? O que nós vivenciamos nas últimas semanas? Agradecer a Deus por essas conquistas, fazer memória de todos os esforços que nós tenhamos, por acaso, vivenciado nas últimas semanas. E nesse momento o catequista convide também os demais participantes para se envolverem, para conversar, para fazer memória das experiências. O momento do recordar é importante porque ele põe diante de Deus as nossas vivências. Ele nos aproxima do encontro com a palavra que ouviremos na sequência. O escutar, então, um canto de aclamação, a escolha, leitura de Efésios. Quando você for deixar a Bíblia aberta para o encontro, já deixe ela preparada em Efésios 4, 17 a 24. Convide o seu catequizando, convide as pessoas para interiorizar esse momento, silenciando não somente a boca, mas também o coração para ouvir a palavra. Se for oportuno, leia, releia 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for possível. Após a proclamação da palavra, convide os catequizandos, as pessoas a repetirem um versículo, uma frase, uma ideia que foi lida no texto bíblico. O momento da escuta, escutar a palavra e rememorar a palavra. O terceiro passo da leitura orante, o meditar. Aí nós temos uma proposição de fala já pré-organizada, com 2 questões para conversar. Os três momentos de fala nos orientam e as 2 questões nos ajudam a refletir de maneira partilhada. E as 2 questões, elas focam no tema do lema do mês da Bíblia, vestir-se da nova humanidade. O que significa vestir-se da nova humanidade? E o que nós temos feito? E o que nós podemos fazer para nos vestir? E essa proposição de vestir-se é uma proposição que vem de acordo com outras discussões que os documentos da igreja nos apresentam, que é aquela discussão pautada na ideia de uma conversão pessoal e uma conversão comunitária, que fazendo, então, uma ponte com aquilo que Padre Tarcísio nos apresentou na noite de hoje. O quarto momento é o momento de oração, com algumas preces já programadas. Se houver espaço para preces do grupo, para agradecimentos, é a comunidade que está rezando junto. O quinto passo, contemplar. Nesse momento do contemplar é que entra aquele cartaz com o lema, vestir-se da nova humanidade. Que é um convite para uma postura nova frente à palavra.
Se o catequista lembrar, as primeiras páginas do manual da catequese tem a curvatura da leitura orante. E a leitura orante, ela tem como ponto de partida a vida e tem como ponto de chegada a vida. Nós rezamos para iluminar a nossa vida, propondo uma nova atitude, iluminados pela palavra. Então, o que no contemplar é retomar esse exercício, perguntando-se: como eu posso fazer, como eu posso agir, que postura eu devo desenvolver frente à caminhada pessoal e frente à caminhada da comunidade. Eu vivo minha fé, mas eu vivo minha fé junto com outras pessoas. E nessa perspectiva de outras pessoas que vem o número 6, o sexto passo da leitura orante, o compromisso. E aqui o compromisso é interessante que ele seja assumido de maneira comunitária. Que quando falamos comunitária neste momento aqui, é aquele grupo que está participando da catequese. O que esse grupo fará para viver uma nova humanidade na vida em comunidade? O que eu, com os meus catequizandos, com os familiares que convidei, com as pessoas que estão em minha volta, o que juntos faremos para viver uma nova comunidade? O compromisso que eu assumo sozinho é uma coisa pessoal. O compromisso que eu assumo com a coletividade, com as outras pessoas, é uma ação que fortalecerá a nossa ideia de comunidade. E, por fim, nós adicionamos uma leitura orante, são 6 passos, 6 etapas, mas nós adicionamos uma sétima proposição para pensar a comunidade dos discípulos missionários, que é aqui o envio, que é a bênção, que é o desfecho do nosso encontro. E esse desfecho ele acontece junto com Nossa Senhora. Nós rezamos a Maria, pedimos a ela que esteja junto conosco, agradecemos pela acolhida da casa, pela vida das pessoas, e rezemos por Maria para que ela esteja junto de nós no exercício do nosso compromisso. Então, esta proposição de encontro, eu repito, ele será depois disponibilizado nos nossos canais de comunicação, e ele tem como intuito provocar você, catequista, provocar os seus catequizandos, para que possamos juntos rezar e vivenciar uma nova vida, vestir-se de uma nova humanidade, para que isso reflita nas nossas ações em vida de comunidade. Caso, catequista, você ainda tenha alguma dúvida, caso a nossa fala não tenha sido clara, a equipe de coordenação paroquial está à disposição, fique à vontade para dialogar, fique à vontade para perguntar, e que nós possamos, então, juntos, realizar esses encontros da melhor forma possível. Padre Tarcísio, o senhor, por gentileza, poderia nos dar a bênção e realizar o fechamento desta nossa conversa? Bem, então vamos pedir a graça. São Paulo pediu a graça de Deus. Eu queria ler, assim, umas frases onde que nós vamos fazer os pedidos e, ao mesmo tempo, uma bênção. Nós vimos que a carta termina com uma saudação de bênção. Também queremos, nesse momento, lembrar de todos e todas os nossos catequistas, todas as pessoas que estão participando, para que possam receber sempre essa graça de Deus e a gente possa viver o nosso compromisso de cristãos. Então, São Paulo diz assim para cada um de nós nesta noite: que Deus nos dê o espírito de sabedoria e da revelação, para melhor conhecê-lo. Que Ele ilumine os olhos dos vossos corações, para que conheçais a esperança a qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que Ele exerce, segundo o vigor da sua força poderosa, em favor de todos nós que cremos, e por isso desça sobre todos nós a bênção de Deus todo misericordioso e poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e boa noite a todos.